História de hoje: o pecado do rei Davi. O pecado de Davi é uma referência a uma passagem bíblica do Antigo Testamento, no segundo livro de Samuel, capítulo 11. Nessa história, o rei Davi comete um grave pecado ao se envolver com Batseba, a esposa de Urias, um de seus soldados. Davi acaba orquestrando a morte de Urias para encobrir o adultério. A história é significativa porque mostra que mesmo um homem considerado segundo o coração de Deus, Samuel 13:14, pode cometer erros graves e ter que enfrentar as consequências. O profeta Natã é enviado por Deus para confrontar Davi sobre seu pecado, e Davi se arrepende sinceramente, mas ainda assim enfrenta graves repercussões. Essa narrativa é frequentemente usada para ilustrar a importância do arrependimento e da misericórdia divina, além de mostrar a humanidade e falibilidade mesmo dos líderes mais poderosos. As consequências do pecado de Davi foram profundas e dolorosas, tanto para ele quanto para sua família. Aqui estão algumas das principais consequências que a Bíblia narra. Morte do filho. Como uma das consequências imediatas, o primeiro filho que Davi teve com Batseba ficou gravemente doente e acabou falecendo, conforme mencionado em 2 Samuel 12:15-18. Conflitos familiares. A família de Davi enfrentou uma série de tragédias e conflitos. Seu filho Amnon violentou sua meia-irmã Tamar, 2 Samuel 13:1-20, o que levou à vingança de Absalão, que matou Amnon, 2 Samuel 13:28-29. Rebelião de Absalão. Absalão, outro filho de Davi, eventualmente se rebelou contra seu pai e tentou usurpar o trono. Isso levou a uma guerra civil, e Absalão acabou sendo morto, 2 Samuel 15:18. Perda de autoridade moral. O pecado de Davi e suas consequências afetaram sua autoridade moral e liderança. Mesmo após seu arrependimento, ele teve que enfrentar o julgamento do povo e dos membros de sua própria casa. Essas consequências mostram que, apesar do arrependimento sincero de Davi e do perdão de Deus, os pecados podem trazer sérias repercussões. A história é muitas vezes usada para ilustrar a importância da responsabilidade e das escolhas morais, além da misericórdia e do perdão divino. A história de Davi e Batseba continua relevante nos dias de hoje por vários motivos. Arrependimento e perdão. A história ilustra a importância do arrependimento sincero e do perdão. Davi reconheceu seus erros, buscou o perdão de Deus, mostrando que ninguém está além da redenção. Consequências das ações. A narrativa ressalta que nossas ações, especialmente os erros, têm consequências. Mesmo um rei poderoso como Davi não estava isento das repercussões de suas escolhas. Responsabilidade moral. A história de Davi serve como um lembrete de que aqueles em posições de poder e liderança têm a responsabilidade de agir moralmente e com integridade. Humanidade dos líderes. A história humaniza líderes, figuras públicas, lembrando-nos de que todos são suscetíveis a erros e fraquezas. Família e relacionamentos. As complicações familiares resultantes do pecado de Davi destacam a importância de manter relacionamentos saudáveis e honestos. Essa história é frequentemente usada em sermões, estudos bíblicos, discussões sobre ética e moralidade. Ela nos desafia a refletir sobre nossas próprias ações e a considerar as consequências que elas podem ter na vida das pessoas ao nosso redor. Davi, também conhecido como o Rei Davi, é uma das figuras mais importantes conhecidas da Bíblia. Ele foi o segundo rei de Israel e reinou aproximadamente de 1010 a.C. a 970 a.C. Davi é famoso por várias razões. Origem humilde. Davi era o filho mais novo de Jessé e começou sua vida como pastor de ovelhas em Belém. Ungido por Samuel. Ele foi ungido pelo profeta Samuel para ser o sucessor do rei Saul, após Deus rejeitar Saul como rei. Vitória sobre Golias. Davi ganhou fama ao derrotar o gigante filisteu Golias com uma funda e uma pedra, um feito que demonstrou sua fé e coragem. Reinado em Jerusalém. Após a morte de Saul e de seu filho Isbosete, Davi se tornou o rei de todo Israel e estabeleceu Jerusalém como a capital do reino. Conquistas militares. Davi expandiu significativamente o território de Israel através de várias campanhas militares bem-sucedidas. Contribuições culturais e religiosas. Ele é acreditado com a composição de muitos dos salmos e com a organização dos serviços de adoração a Deus. Davi é lembrado não apenas por suas conquistas e liderança, mas também por sua humanidade e falibilidade. Sua história é uma das mais ricas e complexas da Bíblia, oferecendo lições sobre fé, arrependimento, liderança e a busca pela justiça.
Se você quiser saber mais sobre algum aspecto específico da vida de Davi, muito obrigado por assistir ao nosso vídeo. Sua presença e apoio são extremamente valiosos para nós. Esperamos que tenha gostado do conteúdo, que ele tenha sido útil para você. Se você gostou, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Seu feedback é muito importante e nos ajuda a melhorar cada vez mais. Até a próxima!